A Constituição de 1989 foi um marco no fim definitivo do período de ditadura militar brasileiro, que durou 21 anos. A Carta Magna, que rege nosso país até hoje, ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Mas será que ela realmente teve participação popular? Bem, uma coisa é inegável, que com toda certeza, de todas as constituições que o Brasil já teve durante o período republicano, ela foi a Constituição que mais nos trouxe garantias dos direitos dos cidadãos. E hoje eu vim aqui falar pra vocês como que foi a construção dessa Constituição de 89 a partir da Assembleia Nacional Constituinte em 87. Mas antes da gente começar, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, já deixa o like aí. E também, gente, quem gosta do trabalho do Piracema e quiser ajudar a gente a continuar postando as coisas que a gente posta aqui e fazendo esses vídeos, né, isso tudo que a gente faz com tanto carinho e amor pra vocês, nós criamos um Pix. O Pix do Piracema é canalpiracema@gmail.com. Vou deixar aqui. Então, se vocês quiserem fazer um Pix pra gente, qualquer valor é muito bem-vindo, já ajuda muito e com certeza vai ser uma contribuição bacana pra gente produzir esse conteúdo aí, tá bom? Então, vamos lá? Vem comigo! Oi, peixinhos! Tudo bem? Eu sou a Ana e esse é o canal Piracema. Sejam muito bem-vindos. Bem, gente, nos últimos vídeos do canal, a gente falou muito sobre o período de ditadura militar no Brasil. Se vocês ainda não viram os vídeos, eu vou deixar aqui a playlist para vocês irem lá conferir. Mas hoje a gente vai falar sobre o início aí do período de redemocratização com a Constituição de 89. E para a elaboração dessa Constituição de 89, foi criada lá em 87 a Assembleia Nacional Constituinte, que foi quem foi responsável por criar essa Constituição, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a formação da Assembleia Nacional Constituinte e como que foi esse processo aí da carta que a gente conhece hoje que rege o nosso país, né? A redemocratização no Brasil, ela foi transicional, ela foi bem gradual, lenta, né? Aquela abertura gradual, lenta e segura, que começou inclusive em 1975, durante o governo do Geisel, foi ali, se estendeu até o governo de Figueiredo, né? E em 85, efetivamente, ela acaba com a eleição de Tancredo Neves a partir do Congresso, né, Nacional, do colegiado eleitoral, que elege o candidato do PMDB, que na época era o Tancredo Neves. Mas um pouquinho antes aí de 85 e da eleição do Tancredo Neves, já nesse processo aí de reabertura democrática brasileira, né, e desses desgastes que estavam acontecendo do regime, a gente vai ter as diretas já, o movimento das diretas já, em 83 e 84. E o movimento das diretas já foi muito importante porque foi uma mobilização popular gigantesca, né? Milhões de brasileiros saindo às ruas, né? Pedindo o retorno das eleições diretas e da democracia no Brasil. E uma das reivindicações que esse movimento das diretas já vai ter, principalmente, né? Vai ser a emenda constitucional Dante de Oliveira, que foi proposta pelo deputado Dante de Oliveira, né? Nessa época. E era uma emenda constitucional que tinha essa proposta exatamente de estabelecer as eleições diretas para presidente no ano de 1985. E aí as diretas já começam a reivindicar, né, a aprovação dessa emenda. Ela começa a ser discutida pelo Congresso. Só que nessa época, apesar do regime já estar passando por esse processo de reabertura, né, nessa época os militares, as pessoas que apoiavam o regime militar ainda tinham maioria na Câmara, né? A gente tinha ali os partidos PDS e PFL, que na época eram os partidos que surgiram depois do Arena, né, e que estavam mais ligados com o regime, e do outro lado a gente tinha o MDB, o PDT, que vai surgir logo depois ali também, né, com o Brizola, entre outros partidos aí que vão ser considerados de oposição. Então nessa época, o PDS e o PFL, eles tinham maioria dentro do Congresso, né, eles tinham ali mais ou menos metade da Câmara e mais da metade dos senadores. Então era muito difícil você mudar alguma coisa na legislação, sendo que você tinha uma maioria ali que era favorável ao regime, né, que agia de acordo com os interesses do regime. E com isso, eles não conseguem aprovar a emenda constitucional Dante de Oliveira, né, as eleições elas acontecem pelo colegiado eleitoral de forma indireta, e aí nessas eleições a gente vai ter o lançamento aí de duas candidaturas, uma do PMDB que vai ser representada pelo Tancredo Neves, que inclusive era uma ala ali mais moderada do PMDB, ele foi um dos que propôs que as eleições acontecessem, né, dessa maneira mais indireta, ainda mais para
poder ali amenizar a situação, não correr o risco de talvez dar continuidade, né, ao regime militar, enfim. E o candidato da direita, que era representado pelo Paulo Maluf. E aí o Tancredo Neves vence essas eleições, né, em 85, só que ele não vai nem assumir, porque ele vai falecer em abril de 85, e quem vai assumir é o Sarney, que inclusive, antes, um pouquinho antes desse período aí, ele fazia parte da oposição, né, ele fazia parte aí desses partidos que estavam ligados, se eu não me engano, ele era do PDS, e ele acaba sofrendo uma ruptura muito grande, né, a direita acaba se fragmentando muito nessa época, porque, querendo ou não, a população estava insatisfeita com o regime, estava exigindo que houvesse uma mudança, então eles estavam rejeitando muito tudo aquilo que tivesse ligação com o regime militar, né, então isso acabou fazendo com que a direita se desmembrasse muito, que muitas pessoas que estavam ligadas com os partidos de direita migrasse para o PMDB, né, para poder continuar ali no exercício do poder, mas ainda assim se desvincular dessa ala mais conservadora ali, né, da política. E aí, com essa situação, o Sarney, ele passa pro PMDB, né, e ele acaba concorrendo como vice do Tancredo Neves, e quando o Tancredo Neves morre, o Sarney é quem assume a presidência. Então, assim, o Sarney vai assumir a presidência em 85, e quando o Sarney assume, ele toma algumas medidas, porque como vocês já viram com a Brenda, nessa época a inflação estava muito alta, né? A gente estava vivendo uma crise econômica aí, a gente estava com uma alta da inflação, além de que vocês sabem que não teve investimento em políticas sociais na época da ditadura militar, né? Então a gente tinha uma desigualdade social gritante, ainda maior, nível de pobreza maior, né? Como vocês viram com a Brenda, houve muita acumulação de renda durante a ditadura militar. E aí a gente tem aí, na hora que o Sarney assume, ele toma algumas medidas para poder tentar conter a inflação, como o plano cruzado, né, o congelamento de preços, que na época, quando ele começa a fazer isso, parece promissor, isso dá um up na sociedade brasileira, né, a sociedade brasileira tem uma esperança aí de que isso vai dar certo, e inicialmente, no inicinho, deu certo, né, deu certo por um tempinho, e foi durante esse tempinho que tava dando certo, que a gente teve a convocação da Assembleia Nacional Constituinte, e aí, com isso, eles conseguiram garantir maioria nas eleições, o PMDB e o PDS, né, o PFL, aliás, o PFL, em segundo lugar da oposição vem o PDS, mas em primeiro lugar o PFL. Então, com isso, o PFL e o MDB conseguem garantir maioria na Câmara, na Assembleia Nacional Constituinte, né, mesmo sendo eles os que estavam ligados ao governo constantemente, independente de ser da oposição moderada ou não, né, eles estavam ali na política, eles eram ali uma continuidade, uma ruptura que a gente não teve nessa Assembleia Nacional Constituinte, porque a proposta popular, inclusive defendida pela Direta Já e por vários partidos de esquerda naquela época, né, que já tinham voltado a se organizar, era que essa Assembleia Nacional Constituinte, ela fosse totalmente nova, que ela não utilizasse, inclusive, os congressistas que estavam lá dentro, para que ela fosse mais legítima. Mas acaba que eles não conseguem fazer isso, né, eles não vão ter força suficiente para poder fazer isso, e acaba que com essa situação toda, eles conseguem eleger aí uma maioria para a Assembleia Nacional Constituinte, que vai acabar tendo aí 80% da sua composição de membros do MDB e do PFL, né, que eram esses partidos que já existiam durante o período de ditadura militar, e o restante vai ficar com os outros partidos, como o PT, PDT, que surgiu, né, pouquinho depois, PCdoB, PCB, então esses partidos menores, eles vão acabar ficando com a minoria mesmo na Assembleia Nacional Constituinte. Só que assim, a gente estava num momento de ruptura muito grande, né? Um momento de ruptura e de novas ideias surgindo, uma nova forma de democracia surgindo, né? Sendo debatida na sociedade, e com isso vai aumentar aí a intenção de participação popular. Fora que a gente vai ter várias pessoas do PMDB, o MDB acaba se tornando um partido muito heterogêneo, né? Porque como vocês viram, eu falei com vocês aí, que houveram essas migrações aí, fora que ele já tinha pessoas dentro do PMDB que eram mais ligadas com ideais de esquerda, né, que já estavam ali presentes durante o regime militar para estar no governo de certa forma, então assim, que não romperam completamente com a política, né, então a gente já tinha essas pessoas participando ativamente da política, então a gente tinha um PMDB que era muito diverso e que tinha uma ala mais à esquerda que era comandada pelo Mário Covas, e essa participação do Mário Covas, ela foi muito importante porque o Mário Covas, ele conseguiu garantir aí uma união muito forte da esquerda,
esquerda, então a esquerda ela estava bem articulada e bem unida nessa época, né, representada aí pelo PMDB, que se uniu com os outros partidos menores, como PT, PDT, entre outros aí, para poder participar da Assembleia Nacional Constituinte e criar, né, a Constituição. E aí, assim, com essa heterogeneidade do PMDB, a gente tem o Mário Covas na liderança e boa parte do PMDB ali mais ligado com essas ideias de esquerda, de mais participação popular, né, de mais inclusão da cidadania na Constituição Federal. E aí, com isso tudo, a gente vai ter inicialmente uma proposta de Assembleia Nacional Constituinte que incorporava muito da participação popular, né? Não assim tanto quanto a gente gostaria, mas que garantia aí uma participação popular efetiva. Porque, em primeiro lugar, a proposta inicial da Assembleia Nacional Constituinte, ela era bem descentralizada, né? A gente tinha ali, eles criaram 8 comissões temáticas com 24 subcomissões temáticas. E aí, inicialmente, essas 24 subcomissões temáticas iriam discutir, né? Debater, fazer algumas propostas. Depois, essas propostas iam para as 8 comissões temáticas. As 8 comissões temáticas iam discutir. Depois disso, elas iam para a comissão de sistematização das propostas, né, que foram feitas durante essas comissões temáticas. Depois dessa comissão, elas iam para o plenário e aí depois do plenário elas eram efetivadas. Então ficou bem descentralizado, mas ao mesmo tempo a gente tinha assim, né, era de acordo com o tamanho da representação de cada partido. Então, obviamente que a gente tinha mais gente do PFL e do PMDB em cada comissão, né? Mas assim, o Mário Covas, que estava ligado mais à ala mais à esquerda, nessa época, ele conseguiu garantir a relatoria da maior parte dessas comissões e subcomissões para o PMDB, enquanto o PFL ficava com a presidência. E isso fez com que eles conseguissem fazer uma redação aí, redigir propostas que fossem mais inclusivas da participação popular. Fora isso, foi nesse momento inicial aí dessas subcomissões temáticas e das comissões temáticas que a gente vai ter uma maior participação popular na Constituição. A participação popular durante esse processo da Assembleia Nacional Constituinte, ele foi muito importante e ele ajudou a pressionar e a aprovar muita coisa dentro da nossa Constituição. E essa participação, ela se deu de duas formas. Primeiro, eles tiveram a participação presencialmente mesmo, né? Então a gente vai ter ali, durante o período de discussão da Assembleia Nacional Constituinte, a presença de diversos movimentos populares ali no Congresso mesmo, nacional, né? Eles vão estar presentes lá, inclusive vai ter um momento que os indígenas vão entrar na sala do Ulisses Guimarães e pedindo pro Ulisses Guimarães garantir os direitos indígenas na Constituição, né? Fora que tinha também o movimento feminista, as mulheres estavam presentes ali na elaboração da Assembleia Nacional Constituinte, e foi nesse momento que surgiu uma coisa que a gente tem a herança até hoje, que foi essas emendas de participação popular, né? Os plebiscitos, referendos. Então, esses mecanismos de participação popular que a gente utiliza até hoje, eles surgiram ali durante a Assembleia Nacional Constituinte e eles foram muito importantes porque, por mais que eles tivessem durado pouco tempo, foi um intervalo ali de 4 meses, a sociedade conseguiu se mobilizar muito, os movimentos sociais conseguiram se mobilizar muito, conseguiram garantir assinaturas que eles precisavam, muito mais do que 30 mil assinaturas, que era o que eles precisavam para as emendas populares, né? Então, movimentos como a CUT, o movimento feminista, né? O próprio movimento indígena também, eles conseguiram diversas garantias, diversas assinaturas, né? Dessas emendas populares para serem levadas para essas subcomissões temáticas e depois, posteriormente, as comissões temáticas. Para vocês terem uma ideia, eles conseguiram, assim, esses movimentos sociais, nessa época que não tinha internet, nem não tinha redes sociais, etc. Internet acho que já tinha, mas redes sociais ainda não. E mesmo assim, eles ainda conseguiram recolher, no total, né, das emendas populares que foram propostas, cerca de mais de 12 milhões de assinaturas. Então, assim, foi uma participação popular efetiva mesmo, né? Muito significativa ali nesse momento, que era um momento que realmente era de construção de uma nova proposta de Brasil, né? Então era muito, muito importante, era muito cara ao povo essa participação. Porém, o que acontece? Apesar da gente ter tido essa participação popular efetiva, que foi muito importante para garantir de muitos direitos populares nessa época, né? Quando essas comissões elas iam chegando a níveis mais elevados, isso ia se complexificando e complicando um pouco mais, né? Então, depois desse prazo dessas comissões temáticas, eles elaboram uma proposta inclusive que ela vai ter mais de 500 artigos,
artigos. E aí, quando essa proposta ela vai para a comissão de sistematização, isso já vai cair para 400 e pouco. Então, assim, eles já vão diminuir bastante ali o número de artigos dentro dessa proposta, primeira proposta de Constituição que foi para ser votada, né, entre os congressistas. E aí, quando ela vai chegar no plenário, essa proposta que vai de Constituição, essa primeira proposta de Constituição que vai depois desse primeiro momento aí que teve muita participação popular, ela é uma proposta, né, que tem bem mais garantias, que tem inclusão dessas emendas populares. Ela tem uma coisa nova também, uma proposta que era uma proposta ligada principalmente com a esquerda, que era de mudança do nosso regime político, né? A proposta era transformar o Brasil em parlamentarismo e que os mandatos presidenciais fossem de apenas 4 anos. E isso desagradou muito o Sarney, que era de uma ala mais conservadora, né? Ele estava ligado antes com a direita, ele era de uma ala mais conservadora do PMDB, e isso desagrada ele porque, primeiro, ele queria um mandato de 6 anos, e eles queriam continuar com o presidencialismo, porque nessa época, dos 559 congressistas que compunham a Assembleia Nacional Constituinte, cerca de 37,7%, que é assim, 211 desses congressistas, eram capitalistas, né? Eram pessoas que detinham meios de produção ou grandes indústrias, né? Eram grandes empresários, então eram pessoas aí que tinham seus interesses ligados à política, né? E que estavam ali também tentando garantir os seus interesses. E essas pessoas, elas estavam mais ligadas com o Sarney, elas tinham, o Sarney tinha o apoio delas, né? E vice-versa. E uma das propostas que vai chegar nessa Constituição, nesse primeiro modelo de Constituição, que chega lá no plenário para poder ser votado, né? É um mandato de 4 anos e, além disso, transformar o sistema brasileiro em parlamentarismo. E aí, a direita, que não estava bem organizada, né? Como vocês viram, estava desarticulada. E isso vai fazer com que eles iniciem uma movimentação para poder mudar o regimento interno da Assembleia Nacional Constituinte para que certas coisas que estavam colocadas ali nessa proposta constitucional inicial não pudessem ser aprovadas. E aí, com isso, eles conseguem inverter a lógica, eles conseguem maioria, eles se unem no que eles vão chamar de centrão mesmo, né? Eles unem a ala mais conservadora com essa ala do centrão, mas que ainda assim era centro-direita, né? Era mais moderada, mas ainda assim estavam ligados com esses interesses do capital. E aí eles vão juntar essas pessoas aí que estão ligadas a esses interesses financeiros e vão conseguir fazer uma mudança no regimento interno. Isso vai fazer com que a elaboração dessa Constituição, né, e as propostas, elas sejam mais engessadas e que elas não possam ser alteradas depois do plenário. Com isso, eles conseguem tomar o controle novamente desse processo da Constituinte, né, da Assembleia Nacional Constituinte, e retirar uma série de direitos que estavam ali colocados, uma série de medidas, de propostas que estavam ali colocadas principalmente pela esquerda, como, por exemplo, essa questão do parlamentarismo, né, outra perda também que a gente teve foi a própria questão da reforma agrária, né, dessa noção de propriedade privada, propriedade produtiva ou improdutiva. Apesar da gente ter tido certos avanços, eles não foram suficientes. E aí, com todas essas questões, a direita, no final das contas, isso tudo acontece ali no finalzinho de 87, né, eles conseguem fazer essa alteração no regimento, e aí com essa alteração, diversas mudanças, diversas propostas populares que haviam sido feitas conseguem ser minadas e barradas ali um pouco pela direita, né? Não em sua totalidade, porque, por mais que a direita, esse centrão, tivesse conseguido se articular para mudar as regras do jogo, eles não eram totalmente coesos nas suas ideias, eles não tinham uma união como a esquerda tinha. Então, algumas propostas, ainda assim, eles conseguiram mexer, principalmente ali com o apoio do Ulisses Guimarães, que era um grande articulador, né? Ulisses Guimarães conseguia mexer os pauzinhos ali, alterar as coisas para que os dois interesses fossem atendidos. E aí, com isso, a gente teve essa Constituição aí que a gente tem hoje, que tem diversas garantias sociais, né, de direitos fundamentais, como saúde, educação, outros que já foram sendo minados, mas enfim, a gente conseguiu, e aí em 89, depois disso tudo, de todo esse processo aí, a gente conseguiu a aprovação da Constituição Federal que a gente conhece hoje, né, com menos propostas que foram efetivamente colocadas pela esquerda, né, e pela participação popular durante esse processo, mas ainda assim com garantias de direitos fundamentais
fundamentais importantíssimos para a nossa cidadania. E assim, logo em seguida, então em 89, em outubro de 89, a Constituição Federal vai ser promulgada, e depois disso, logo em seguida, a gente vai ter a entrada de governos neoliberais, né? A gente vai ter, logo depois do Sarney, aí a gente vai ter o Collor, e depois o FHC, e aí vocês já sabem como é que é o papo. Já falei com vocês que o Collor, inclusive, tirou o direito fundamental à Previdência Social. E aí, né, com os governos do PT, que eram governos efetivamente de esquerda, e que, inclusive, na promulgação da Constituição em 89, né, na hora de votar a Constituição, o PT participou de todo o processo de construção da Constituição Federal. Mas na hora de votar a Constituição, o PT votou contra. Por que ele votou contra? Exatamente porque depois dessa manobra que foi feita pela direita e de algumas mudanças significativas nas emendas populares inicialmente, né, e nessa Constituição aí que tinha um caráter mais popular, o PT enxergou o problema de que não haviam sido feitas nenhuma mudança estrutural efetiva dentro dessa Constituição, né, como a reforma agrária, reforma política e outras reformas que eram muito importantes para esse novo período de democracia brasileira. O PT identificou que isso não foi contemplado pela Constituição de 89. Então, assim, eles assinam a Constituição, mas eles vão votar contra na hora de votar e vão dar um discurso explicando por que votaram contra, né? Exatamente apontando esses retrocessos aí, que eles consideravam retrocessos que houveram nesse início dessa construção da nossa Constituição. Bem, e aí, assim, inclusive, quem faz esse discurso é o Lula, e a gente vai ter anos depois o Lula sendo eleito, né? Então o PT, apesar de ter sido um dos partidos que foi aí, né, extremamente resistente a essas mudanças e a esses retrocessos que tiveram no final da construção da Constituição de 89, quando eles entram no poder, eles não mudam isso na Constituição efetivamente, né? O Lula não vai fazer nenhuma proposta de mudança da nossa Constituição, e a Dilma vai até tentar, né, no segundo mandato dela, quando ela entra no segundo mandato dela, uma das primeiras propostas que ela faz é de um plebiscito para a reforma política, que inclusive é comemorado pela direita, o fato de que ele não passa, né, é comemorado por parte da população e da direita, o fato de que ele não passa ali nem no Congresso para poder acontecer, e a gente não teve nenhuma mudança efetiva aí nesse cenário que a gente tinha de mesmo falta de algumas garantias que a gente queria inicialmente, que o povo queria inicialmente ali na construção da Constituição. E aí, assim, o PT não consegue reverter isso, o PT não consegue fazer alterações significativas na nossa Constituição que visassem a garantia desses direitos fundamentais, né? E fora isso, a gente não vai ter os nossos políticos, eles, durante esse período que a gente vê, que a gente não vai ter uma tentativa de garantia, né, desses direitos fundamentais. Muito pelo contrário, o que a gente vai ver é um ataque constante, uma ameaça constante a esses direitos e garantias fundamentais da Constituição de 89, né? E isso reflete no que a gente está vivendo hoje. Eu não preciso nem falar sobre o governo Bolsonaro, que rasga uma página da Constituição por dia, né? Se é que ainda sobrou alguma página pra ele rasgar. Mas a gente tem esse cenário aí que a gente tá vendo hoje. E o que a gente pode tirar de conclusão, acho que é isso, né? Acho que, assim, o que eu tiro de conclusão disso tudo é que a gente não teve rupturas necessárias durante o nosso período de redemocratização, inclusive de quebra dessa oligarquia política mesmo que a gente tem, né? Desses mesmos integrantes aí, desses mesmos políticos que compõem o nosso Congresso Nacional e que estavam aí desde o período de ditadura militar e que continuaram nesse processo e conseguiram inclusive garantir que os interesses deles continuassem sendo representados, mesmo dentro dessa democracia que tentava ser uma democracia mais cidadã. Então eu acho que por hoje é isso. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixem de curtir, de se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui as leituras que eu fiz pra esse vídeo, algumas indicações pra vocês. E é isso, gente. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.